Continuar, gente, com a nossa aula de matemática. Antes da terceira, tem um pequeno questionamento aí. Ele diz, ó, a quantidade de lados e de vértices de cada figura geométrica é igual ou diferente? Como eu já mostrei para vocês, volta a figura lá do Big Big. Se eu tenho 3 vértices, eu vou ter 3 lados. Se eu tenho 4 vértices, eu vou ter 4 lados. Logo, elas são iguais ou são diferentes? Anota a resposta aí, ok? A terceira diz assim: observe a faixa decorativa que a Aline pintou. A faixa está aqui, ó. Marque com um X as figuras geométricas que aparecem nessa faixa. Aparecem nessa faixa quadrados? Você vai marcar com um X. Aparece nessa faixa retângulos? Você vai marcar com um X. Aparece nessa faixa triângulos? Se aparece, você vai marcar com um X, ok? Termine de colorir a faixa decorativa abaixo, seguindo o padrão de cores utilizados. E aqui você tem que prestar atenção, porque ó, ela começou com um retângulo verde. Esse quadradinho ela dividiu em 2 triângulos. Percebe que dentro de um quadrado eu vou ter 2 triângulos. Então aqui ela fez o de baixo amarelo, ó, tá igual, e o de cima vermelho também tá igual. Então você vai seguir o mesmo padrão. Não pode mudar as cores, porque nós estamos falando de um padrão, ok? Então, o de baixo vai ser amarelo, o de cima vai ser vermelho e o retângulo vai ser verde. Que figuras geométricas aparecem nessa faixa? Aparece o quadrado? Aparece o retângulo? Aparece o triângulo? Então, a figura que aparecer, você vai marcar um X, ok? Escolha um padrão e pinte a faixa decorativa a seguir. Esse daqui, ó, você que pode estar montando ela, tá? Lembrando da dica da questão anterior. Dentro de um quadrado, eu tenho um triângulo. Então, se você quiser montar entre esses aqui, ó, um triângulo, você também pode. Lembrando que é um padrão. Então, você vai começar, ó, igual esse, ó. Aqui é um padrão, ó, amarelo, azul, amarelo, azul. Então, aqui também, ó, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Então, você vai ter que fazer esse padrão, tá? Não pode colocar todos diferentes. Tem que fazer um padrão, ou seja, deixá-los semelhantes, ok? Na página 27, ele te deu uma malha quadriculada, que é essa malha cheia de quadradinhos, esse quadradão cheio de quadradinhos pequenininhos. E ele pede para você ligar os pontos de mesma cor. O ponto que é verde, você vai ligar com um outro pontinho que é verde. O ponto que é vermelho, você vai ligar com um outro pontinho que é vermelho. Só vou te dar uma dica. Se você usar o lápis, coloca um pouquinho mais de força para ficar bem visível. Mas, se você quiser usar uma canetinha colorida, também pode, porque fica mais fácil de visualizar, ok? Então, quando você ligar os pontos verdes, os pontos vermelhos e os pontos amarelos, quais são as formas que você vai formar aí? Quais são os desenhos que vão aparecer? Presta atenção nisso, tá bom? Agora complete a tabela com o nome das figuras que você desenhou de acordo com a cor dos pontos. Olha aí a questão, ó, presta atenção. Então, você já fez a ligação, você ligou o ponto verde com outro ponto verde, você ligou o vermelho com o vermelho e ligou o amarelo com o amarelo. Então, agora você vai olhar e visualizar quais foram as formas que apareceram e vão anotar do lado do quadrinho. Os pontos verdes surgiu que forma? Retângulo, quadrado ou triângulo? O ponto vermelho? O ponto vermelho surgiu um triângulo, um quadrado ou um retângulo? O ponto alaranjado, que não é amarelo, também surgiu qual? Foi um quadrado? Foi um retângulo? Foi um triângulo? Então, você vai anotar o nome da forma do ladinho aí para preencher a tabela, ok?
Desenhe na malha quadriculada a seguir uma figura plana que tenha 4 lados e 4 vértices, ok? Bom, pessoal, para encerrar a página 27, como eu já li para vocês anteriormente, né? Ele te deu essa malha quadriculada e você vai ter que desenhar uma figura que tenha 4 lados e 4 vértices. Ou seja, que figura você vai montar aí? Nós temos duas opções aí dessas figuras. Ou você faz um quadrado, ou você faz um retângulo. Um retângulo não é a mesma coisa que um quadrado? Quase, quase. Lembra da diferença. O quadrado, ele tem todos os lados exatamente do mesmo tamanho, iguais. Já o retângulo não, ele tem apenas 2 lados iguais. Os outros são maiores. Então, eu vou ter por exemplo, 2 grandões e 2 lados pequenininhos, que é o caso, por exemplo, dessa figura aqui, ó. 2 grandões, 2 pequenininhos, ok? Para continuar, nós estamos na página 28 e eu vou dar só uma pausazinha antes de começar a explicação dessa página, ok?